Olá pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso assunto de meteorologia para piloto privado. Hoje a gente vai falar um pouquinho da pressão atmosférica, que é muito importante para os nossos voos, tá? Ele também vai ser de suma importância aí para os cálculos do piloto, de quanto vai consumir de pista, densidade do ar e tudo mais, tá? Então, o ar que exerce força sobre todos nós. Cada ser vivo, cada objeto, ele está imerso em um fluido, que o ar ele é um fluido, pode ser o ar, pode ser a água. A gente tem uma pressão sobre nós. Com certeza, a pressão da água, por ela ser mais densa, vai ser maior do que a do ar. Mas a gente também tem uma pressão sobre nós. Então, a formulazinha ali da pressão, né, que é força sobre área, e o instrumento que mede a pressão que a gente usa é o barômetro. Então, sempre quando a gente falar de barômetro, termômetro, vão ser instrumentos que medem algo, tá? Então, barômetro, baro, vem de pressão, e o metro, que é de medir, tá? Então, barômetro medindo a pressão. Se ele estiver falando ali de barógrafo, além de medir a pressão, ele registra também a pressão do momento. E mesma coisa do termômetro e termógrafo, tá? A unidade de medida mais utilizada é o HPA. Porém, nos Estados Unidos, eles utilizam bastante a polegada de mercúrio. Mas aqui no Brasil a gente usa muito o hectopascal, que é o HPA. Então, se a gente for ver, a nossa pressão vai variar com tem várias coisas que vão variar a nossa pressão. O que eu falei é assim, imagina que tem um rapaz aqui e outro rapaz lá em cima da montanha, ele está aqui em cima da montanha. Imagina que tem uma coluna de ar sob os ombros, sobre todos nós, colocando pressão em tudo aqui. E uma camada de ar aqui sobre o ombro desse daqui. Aqui a pressão vai ser maior, porque a coluna de ar é maior do que a do rapazinho que está lá na altitude. Então, nossa pressão vai diminuir com a altitude. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Isso daqui é uma das coisas que vão influenciar, tá? Mas é só pensar numa coluna de ar que está sob nós. Então ali está o barômetro, que é o que os meteorologistas utilizam ali nos aeródromos para passar a pressão atmosférica no momento para a gente. E a gente tem o barômetro aneuroide, que é o que a gente utiliza no altímetro, tá? Ele nada mais é do que ele capta a pressão de acordo, e ele varia a pressão de acordo com a altitude, tá? Então, ele vai mostrar em que altitude que a gente está no momento. Então, esse Torricelli, ele fala que a altura da coluna de mercúrio, que seria isso daqui, né? Representa uma medida de pressão atmosférica. Torricelli calculou que o efeito da pressão atmosférica no nível do mar é igual àquela que existe numa pequena coluna de mercúrio de 760 milímetros de altura. Tá? Isso aqui foi um método que ele usou para calcular a pressão. Então, como eu falei, várias coisas vão influenciar a nossa pressão. Eu falei que a altitude é uma delas, né? Porém, a gente consegue ver aí que não é só a altitude, ou seja, a altitude é uma delas, a temperatura também vai influenciar, tá? Por quê? Quanto mais quente, mais espaçado tá nossas moléculas de ar. Quanto mais frio, mais junta está nossas moléculas, ou seja, a gente tem mais molécula de ar, ou seja, a gente vai ter mais pressão, tá? E isso vai traduzir também o quê? Densidade.